Depois de tantas conversas incríveis, podemos perceber que o café tem uma importância e atuação no mundo das artes de uma forma muito mais forte do que imaginamos. Seja na pintura ou na fotografia, como inspiração ao produto, ele sempre está presente. Bom, para continuar nosso papo e a relação do café com o mundo das artes, hoje a gente tem 2 convidados muito especiais aqui com a gente. Nosso primeiro convidado é Cassiano Reis. Cassiano é artista visual e trabalha com várias mídias, tendo participado de exposições individuais e coletivas entre 2005 e 2015, sendo um dos fundadores e curador da Galeria do Epicentro Cultural. Ligado ao cinema e ao teatro, trabalhou com Assis Tromboli de Bonecos e dirigiu curta de animação, acesso a conteúdo na plataforma Frenet e assina a direção de arte de longas-metragens. Nosso outro convidado aqui é o José Sampaio, ele que é artista visual e diretor de arte. Também trabalha com ilustração, colagem, design, motion graphics, várias linguagens. Tem diversos trabalhos publicados em periódicos brasileiros, como a Folha de São Paulo, em revistas internacionais, como a portuguesa Bica. Foi diretor de arte, motion designer de algumas séries, documentários e ministra cursos sobre colagem, arte contemporânea e outras coisas, né, por aí. No Café Mundo, na exposição, ele ficou responsável pela produção artística e pelo conteúdo digital. Sejam muito bem-vindos, Cassiano e José. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco. E para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, qual a relação do café na vida de vocês? Como esse produto está presente? Quer falar, cara? A minha tá aqui, ó. Trouxe para a reunião o meu cafezinho. A gente veio equipado hoje. Eu acho que o café tem isso mesmo, né? O café, isso é uma coisa que na pesquisa ficou muito clara. O café acompanha as produções artísticas e principalmente dos escritores, né? Um roteiro, uma máquina de escrever, um computador sem um café do lado é raro. É aquele momento que a gente para, né? Trabalhei horas, daí eu vou parar um pouquinho para fazer um café e conseguir voltar e trabalhar mais. Eu acho que ele é muito presente e é um tanto isso que a gente traz também para a exposição. Essa presença constante, mesmo que às vezes não tão declarada, mas sempre por perto. Eu também tenho uma relação bem antiga assim, com o café, gente. É que agora não se usa mais, né? Mas quem é um pouquinho mais antigo, assim, mais velho, as mães davam café para as crianças pequenas quando era, sabe, dos anos 70, assim, anos 80. Então, tipo assim, eu não sei dizer com quantos anos, mas que eu tomei minha primeira xícara de café, mas não foi, com certeza, depois dos 18. Deve ter sido, sei lá, com 10 anos, entendeu? Por aí. Então, assim, sempre gostei muito. E quando a gente teve essa oportunidade, né, de fazer essa exposição com esse tema, desde o começo a gente já pensou, falou, nossa, é um tema que é muito vasto, assim, né? E principalmente dentro da arte também, né? Quer dizer, você vai... realmente, a gente, com a pesquisa a gente viu, né? Teve a certeza de que tá nas pinturas, tá na literatura, tá no cinema, tá em todas as artes, assim. Realmente ele permeia aí todos esses caminhos. Então, você já tinha uma relação afetiva com o café, né? Mas como foi transformar essa relação afetiva para essas obras que vocês criaram? Se vocês puderem contar um pouquinho para a gente. Eu acho que, assim, a gente... Dentro da exposição, a gente tinha... a gente vai ter, na verdade, tipo, vários aspectos, assim, né? Dentro das linguagens do audiovisual. Então, a gente tem uma sala de imersão, onde a gente vai ter um videomapping, né, contando a narrativa do café. A gente está tratando, dentro dessa narrativa do videomapping, o café como um herói. A gente está meio contando ele como o mito do herói, assim, a história do café, desde quando ele foi lá descoberto, e como que foi mais ou menos essa evolução no mundo, e trazendo, lógico, sempre a presença do Brasil, né, o café brasileiro, né, dentro dessa perspectiva. A gente tem alguns conteúdos que são conteúdos interativos,
que no começo da exposição eram conteúdos que eram para ser touch, né? Mas porque assim essa exposição ela demorou muito, né, para ser montada por causa da pandemia, né? Ela já era para ter sido aberta há muito tempo e acabou que acabou acontecendo essa história que a gente está vivendo aí da pandemia e se perdeu, ficou muito tempo para se abrir. Então, esses conteúdos que a gente usa os dedos para colocar, a gente teve que readaptar tudo isso por uma tecnologia que a gente usa, um aparelhinho que chama Leap Motion, que é um aparelhinho que é tipo um Kinect, assim, né? Que você vai usar, então, gestos para poder controlar esses conteúdos e poder interagir com esses conteúdos. Então, veja, você tem projeção, você tem videomapping na exposição, você tem os conteúdos interativos e você tem também conteúdos de animação e de ilustração. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, abranger vários aspectos, assim, das artes contemporâneas, assim, e trazer isso tudo para dentro dessa exposição, sempre com esse viés do café e do café dentro da arte, né? Acho que, dando um apanhadão geral, assim, desse conteúdo, acho que é mais ou menos isso. E Cassiano, né, agora eu vou perguntar diretamente para você, para sua área, que a gente sabe que existem muitas diferenças entre um roteiro cinematográfico e um roteiro voltados para exposições. Então, você teve dificuldades para fazer essa adaptação? E se sim, quais foram esses desafios? Na verdade, eu acho que tem sim uma diferença, mas quando eu entrei nessa história, eu entrei para fazer o roteiro e as ilustrações desse videomapping que o Sérgio falou aí. E o que acontece é que eu fui abraçando outras coisas, né? Essa produção foi crescendo, inclusive por essa adaptação, principalmente por essa adaptação que você estava falando, que é como passar do interativo touch, né? De como você ia pegar, rolar e tal, para uma coisa mais sutil. Mas, na verdade, eu acho que eu trabalhei nos roteiros de uma forma muito parecida com a do cinema, né? Como o Zé falou, o mapping ele foi estruturado a partir da Jornada do Herói. Tem outro roteiro que é a Rádio Café, que foi uma brincadeira, inclusive uma citação ao cinema, né? A gente partiu da era do rádio de Allen, que tem essa estrutura, né? Que são muitas historinhas entrecortadas. Tem os apresentadores do rádio, e é daí que saiu o nome dos nossos apresentadores do rádio, são os mesmos do filme do Allen. E então, a minha maior dificuldade aí foi juntar toda a pesquisa gigantesca que né, não parece, mas quando você tenta relacionar essas coisas, quanto é relacionado, quanto vão surgindo coisas e histórias fantásticas, e fazer isso caber nesses contextos, né, nesse bate-pronto do rádio, né, nesse ping-pong do rádio entre dois apresentadores, e como ilustrar isso, e como lidar, inclusive, com os direitos autorais. Então, foram muitas especificidades, mas os roteiros foram estruturados basicamente como roteiros de cinema mesmo. E aproveitar e continuar perguntando, então, para o Cassiano, porque foram várias as mudanças, né, que aconteceram e as adaptações que vocês foram tendo que fazer com relação à pandemia. E eu queria saber como foi esse processo criativo, então, de fazer uma coisa, de repente ter que mudar, abandonar. Como foi esse processo todo criativo de vocês? Esse conteúdo interativo que eu estava falando da Rádio Café era para ser várias pequenas estações, cada uma de uma das artes. Então ia ser uma sobre literatura, uma sobre arte, uma sobre... O rádio não era um dos temas, para vocês terem uma ideia. Mas daí, discutindo isso, a gente chegou nessa história dessa importância do rádio na cultura brasileira do século XX e dessa relação muito íntima, né? Tanto do papo brasileiro, que é sempre o café, quanto o quanto o rádio guiava nosso dia no século XX. Né? Então, eu saquei que esse era o grande achado para conseguir juntar tudo. Porque o rádio sempre tratou de cultura e de assuntos diversos. Né? Então, a gente pôr na boca desses narradores, desses apresentadores,
esse conteúdo era a forma mais dinâmica de conseguir juntar tudo numa coisa só, ao invés de ter vários pedaços que não se comunicavam. Eu acho também que essa exposição ela vai ser essas novas linguagens que a gente vai trazer para essa exposição, elas vão na verdade, daqui para frente vão se tornar cada vez mais comuns, assim, né? Porque, enfim, a gente vai ter que lidar com essa situação da pandemia ainda por alguns anos, né? Então, esperamos que poucos, mas de qualquer maneira eu acho que essas tecnologias, inclusive, né? Essa tecnologia, por exemplo, de você trocar o touch pela coisa dos gestos, de você não tocar nas coisas. Os QR Codes. Os QR Codes, entendeu? Você ter o site também como um apoio cada vez mais importante para a exposição que está acontecendo lá presencial. Isso tudo são coisas que as exposições daqui para frente vão ter que lidar. Então, acho que foi uma experiência difícil, por um lado, porque a gente também estava fazendo muita coisa pela primeira vez, tendo que, fazer as coisas com meio readaptar tudo, né, para essas linguagens possíveis a partir de agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para quem for assistir e tal, vai perceber que isso são elementos que vão continuar depois para outras exposições que eles virem mais para frente, entendeu? Acho que são coisas... É toda uma adaptação, né? Então... São adaptações que vieram para ficar, né? A gente está inaugurando uma nova era de exposições. Claro. Acho que isso é legal falar, assim, porque essas soluções na verdade, vão cada vez ser mais... vão fazer mais parte do cotidiano. Assim como isso mesmo que a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer que eram todas as tecnologias possíveis, mas que a pandemia... Esse é o lado, vamos dizer assim, entre aspas, bom, né? Que a pandemia trouxe, que é das tecnologias terem chegado mesmo, né? Para fazer parte do nosso dia a dia, assim, né? É um novo olhar, né? Isso é muito interessante. Inclusive, eu percebi muito que eu acompanho as redes sociais do Café Mundo, inclusive, meus parabéns a vocês, as ilustrações são incríveis, um trabalho, enfim, muito bem feito, e elas são regadas de curiosidades sobre essa relação do café e da arte. Então, José, você que comandou toda essa criação digital da exposição Café Mundo, você tem alguma dessas curiosidades para contar para a gente? Assim, em primeira mão, que está lá no Instagram, mas pode também não estar, uma curiosidade. Eu acho que uma das coisas assim, que eu acho que mais dentro da pesquisa me chamou a atenção foi quando a gente começou a fazer as pesquisas de cinema, né? Das cenas onde tinha café, que assim, você imediatamente, se você parar para pensar, você vai ter alguns cliques e vai falar, esse filme, aquele filme tem, esse tem. Mas a hora que você começa a procurar mesmo, assim, sabe, tipo, para pegar uma cena para poder, tipo, pensar em como ilustrar ela, mostrar ela, cara, é muito mais do que a gente imagina, entendeu? Desde filmes que tem, tipo, o café como elemento principal, assim, até filmes que ele tem ele como suporte para cenas, assim, né? Então, os filmes do Tarantino, né? Assim, vários mais de um, assim, que a gente viu que ele constrói a cena onde tem ali o elemento do café, né? A gente até cita os faroestes, assim, né? Onde o vaqueiro toma o café e depois joga na fogueira, né? Quando ele vai sair para fazer uma outra coisa. Então, assim, é uma série mesmo de citações e que trazem o café como elemento, assim, narrativo, se não principal, é um secundário bem importante, assim. É um recurso de roteiro, né? Eu gostaria de falar sobre isso, que é essa ideia de... É a famosa cena da taverna, né? Que antigamente acontecia no bar ou coisa assim, né? Que tem no Star Wars, tem onde você quiser. E no século XX, né? Sei lá, passa a ser muito frequente quando a história é mais moderna que isso aconteça dentro de um café. Então, é isso. Você tentar procurar por café e o filme tal, você provavelmente não vai achar.
mas quase todos os filmes têm um momento do café, em que o protagonista geralmente conhece alguém, um amigo e um inimigo, né? Tem essas duas coisas que é ali que você estabelece novas relações, né? Dentro do café. Então ele é uma cena essencial na maior parte dos filmes hoje. E a gente pode pensar isso a dar com o rodo, assim, né? Só passar o rodo. Então, o Seinfeld, os Friends, quantas séries e quantos filmes tem como mote isso aí. Eu tenho muitas curiosidades, porque eu que fiz essa grande pesquisa aí, e tem essa curiosidade que é o que a gente escolhe usar, né? Então, por exemplo, tem uma história que é muito famosa, que é o pastor Caldi, que lá na Abissínia, no século VIII, descobriu o café. E essa é uma das muitas lendas que tem, que conta como é, né? A dele ele perdeu algumas cabras e foi procurar as cabras de noite para guardar, e encontrou as cabras todas animadas, brincando, porque elas tinham comido as frutinhas do café. Então ele decidiu provar essas frutas e percebeu que aquilo tinha um efeito completamente inusitado. E levou para um mestre sufi, e foram os sufis que espalharam o café pelo mundo árabe. Mas essa é uma das histórias, porque tem muitas outras e a gente não tem ideia de qual possa ou não ser real. A gente só usou essa porque essa é muito famosa e ela é muito visual, ela é muito divertida para ser contada. Principalmente no mapping, a gente criou essa linha narrativa com histórias que são, como o Cassiano falou, essas histórias são lendas também ao mesmo tempo, né? Assim, às vezes não tem uma confirmação histórica, assim, né? Mas toda vez, em qualquer lugar do mundo que você for perguntar sobre a história do café, vão te contar essas histórias. São histórias muito fortes, assim. E espero que sejam verdade, porque elas são muito legais. Assim. A maioria dessas histórias são muito boas. Assim. E muito, muito boas também de ilustrar e de mostrar, né? Então a gente foi costurando, assim, essas histórias que a gente foi criando, a história do café, as origens, né? A evolução, como ele vai passando ali por todo o período desde a antiguidade, passa pela Idade Média, depois vem para a modernidade, até chegar nos nossos tempos, assim, né? E é legal porque quem for assistir lá vai ver isso numa tela que tem mais ou menos 11 metros por 4 de altura, então quer dizer, são 4 telas, na verdade, né, que estão sobrepostas, e a pessoa vai entrar lá dentro e vai ficar meio imersiva mesmo nessa projeção, com áudio, com trilha, com narração, com legenda, tudo lá para você entrar mesmo nessa história e absorver, assim, o máximo que você conseguir. E o mapping tem isso, né, de conseguir trazer um pouco dessa imersão. Acho que tem muita gente que não conhece ainda, talvez, essa linguagem, né, uma coisa relativamente recente, né, o videomapping, e experiências com cinema expandido também, que você tem, né, José? Se você pudesse falar um pouco também dos desafios dessa técnica para essa exposição. É legal você ter falado do cinema expandido, porque eu acho um nome muito legal pro mapping, assim, porque ele é realmente isso, assim, né? Eu acho que é você trazer as narrativas. Antes você tinha narrativa só lá numa tela de cinema, normalmente, né, ou numa TV, onde você também ficava... eram lugares, assim, específicos, né, onde você ia. Então você vai no cinema e você tem uma tela lá passando um filme, uma narrativa. Hoje, com a história do cinema expandido, que nada mais é do que você conseguir trazer essas imagens do audiovisual para outras telas, para outros lugares, que não a sala do cinema ou a sala da sua casa. Então, você expande essa intenção e essa ideia de usar esses conteúdos, assim, né? Esses conteúdos narrativos audiovisuais. Então, e aí você tem, assim, na verdade, milhares de possibilidades, assim, né? Que ainda estão sendo exploradas, assim. Então você tem o videomapping, você tem videomapping para as arquiteturas,
Então você vê, às vezes, dentro de alguns lugares projetado, né, e mapeado. Na verdade, o videomapping não é nada mais do que você conseguir desenhar a tela que você está usando. Então, a tela que você está usando para projetar o seu conteúdo pode ser um quadrado, uma tela de cinema, ou pode ser uma casa, uma fachada de uma casa, ou então pode ser um cenário que está construído dentro de um teatro, por exemplo, e você daí vai recortar e vai mostrar os conteúdos integrados àquela arquitetura, aquele espaço cenográfico, aquele espaço cênico, entendeu? Então, cara, é muito legal. E as possibilidades são muito grandes. Dá para dizer que é um raciocínio muito próximo com essa questão do cubo branco na galeria de arte, né? Que a arte só acontece ali isoladinha dentro desse cubo branco, mas quando você tem o grafite, a escultura, você tem trabalhos que expandem isso, né? Que quebram as paredes da galeria e vão para outro lugar. É mais ou menos o que o videomapping está fazendo com o cinema, com o audiovisual hoje em dia, né? Então, você deixa de ter que ter um espaço exclusivo para isso, que te exclui do mundo, mas o contrário, você traz isso para dentro do mundo e interage com esse mundo, né? Ele não ignora o mundo, mas interage com ele. Fugindo agora um pouquinho dessa questão do videomap, Cassiano, você é ilustrador e também suas produções compõem os conteúdos digitais da exposição, né? Esse trabalho que você fez junto com o José. Como foi fazer a construção desse trabalho com um produto como o café, que não é algo tão comum de se trabalhar com ilustrações? Como foi fazer esse processo? O primeiro grande desafio foi esse de como conseguir contar essa história, né? Que foi o mapping, que foi para isso que eu entrei nesse projeto, né? Depois fui agregando mais coisas, virei diretor de arte e roteirista. Mas a questão inicial era isso: como que a gente vai contar a história de algo inanimado, né? E ainda bem que eu estava jogado nesse estudo de roteiro a partir da Jornada do Herói, e daí eu consegui fazer esse paralelo, que a gente não precisa de um personagem que tenha toda a ação. Ele pode ser levado pela ação externa, né? Então foi essa a ideia, né? Por ele como protagonista, como nosso herói que vai passar por todas as transformações, mas ao invés dele agir, ele é levado por essas situações, né? Então acho que isso foi a primeira coisa. Daí achar saídas visuais para tudo isso, né? Então o café está em todas as nossas cenas, só que ele nunca é quem faz a ação, ele sofre a ação. E esse foi o grande desafio, né? Então, também é uma curiosidade isso aí, que o café se espalhou pelo mundo, saiu do mundo árabe, se espalhou pela Europa, pelas Américas, graças ao contrabando. Então, se não fosse por ele ter sido sempre roubado, levado, escamoteado aí, ele não teria chegado tão longe. Então, e daí também, né, no roteiro a gente associa isso a essas quedas morais que nosso herói às vezes tem, para que entre em contato com coisas novas, que revelam novos horizontes para ele. Mas é sempre um trabalho, inclusive conseguir referências de certas coisas que a gente, né, você consegue estabelecer o tempo, mas você não tem foto, você não tem, então você tem que ir atrás de registros históricos. A história da arte ajudou muito a gente nisso, mas como criar novas imagens de coisas que a gente tem pouquíssimos registros, né? Então é uma grande mistura, e inclusive essa é uma coisa que a animação, que essa linguagem que a gente escolheu facilita pra gente, né? Imagina se a gente tivesse que construir essas referências ou usar coisas pré-existentes, a gente não teria de onde tirar esse material. Então, o material que a gente cria a nossa própria referência, ninguém vai se incomodar e dizer, pô, mas esse tecido é sintético, isso não existia no século XVI. É uma coisa que sempre me pega quando a gente vê novelas, essas coisas. Fala, gente, não pode ter um tecido sintético aí em 1920, não se usava isso. E isso é uma coisa que não vai aparecer quando a gente usa uma animação e cria recursos visuais que contem bem essa história sem deslizar pela história, pelo registro histórico. Isso que você falou da jornada do herói é muito interessante, né? Inclusive a gente aprende isso na faculdade de cinema, e eu jamais imaginaria em construir uma história de um herói que o personagem seja o café, né? Todos os passos, todas
todas as travessias que ele tem que passar. Então isso que você traz de ele ser levado, né? Ele ser o protagonista, mas ele também é levado por essa história. Isso é muito, muito interessante. Você estava falando da dificuldade de construir essa relação imagética com o café, e ao mesmo tempo a gente tem no nosso imaginário tantas imagens com relação ao café, né? Também é sempre a xícara, enfim, esses elementos que a gente usa para tomar o café, sempre retratados por aí, né? Então, ao mesmo tempo, tem essas referências imagéticas muito fortes, mas não essas que você estava falando, né? Pois é, a gente é cheio de referências, né? E essas coisas vêm muito forte. E daí que a pesquisa histórica entra, né? Porque você, às vezes, é muito enganado pelo que você já sabe, né? Tipo, a xícara, né? Como foi o primeiro café feito por um mestre Su? Ele foi um chá, ele não foi um café. Ele jogou os grãos dentro de uma água quente e viu o que acontecia. Provavelmente a gente ia achar horroroso hoje, né? Quais são as ferramentas que eram usadas, sei lá, no final do século XIX? A gente tem alguma noção, né? Tem o Museu do Café, tem algumas instituições que mantêm essa memória, mas a maior parte a gente é tomado por esses grandes símbolos, né? Por esses memes que acompanham a gente do que quer dizer o café, qual é o nosso consumo do café. Eu acho que tem essas duas coisas, assim. Tem essa história do café não ser uma planta, né? Então, ele na história, historicamente, ele vai sendo levado pelo ser humano, de alguma maneira, daqui para lá, de lá para cá. E você tem essa coisa do café hoje, super massificada, né? Onde você tem realmente muitos elementos, que a xícara, são a própria torra, né? O grão, quando é marronzinho, assim, que você vê em vários lugares pelo mundo, assim, né? Todas as cafeterias. Então, assim, essas referências vêm, claro, são as primeiras que vêm, mas aí a gente pega e dá uma chacoalhada e dá uma separada, e aí tenta construir uma coisa com uma cara mais específica, assim. E aí eu acho que o meu trabalho é muito pautado em cima da colagem, assim. Tanto dentro do motion, das coisas de motion graphics, assim, de audiovisual, como também para as coisas de criação de imagem mesmo, assim, né? Então, eu fico pensando nas imagens dentro da minha cabeça e eu vou construindo elas depois com esses pedaços de imagens que já existem, né? Então, assim, eu acho que isso também ajuda, né, a construir bastante a estética dessa exposição, porque é uma linguagem que está assim, tá permeando todos muitos vídeos, assim, a maioria dos vídeos a gente usa essa linguagem para trazer esses elementos. E também para ficar com uma estética, como eu falei, que não seja essa estética mais batida, assim, muito batida, muito normal. Assim. Mas essa estética da colagem, esse uso da colagem, é uma coisa que permite para a gente também lidar com certos anacronismos, né? Porque ele vira uma referência, ele vira uma piada. Quando você põe, sei lá, se você puser Marilyn Monroe no negócio do século XVIII, ela vai fazer sentido ali, mas ela vai fazer sentido para o nosso tempo. Então você abre várias possibilidades de leitura sem criar essa coisa de um contraste estranho. E enquanto o Zé trabalha muito com a colagem, com essa lógica de retroalimentar de imagens, eu trabalho muito com stop motion e com a ilustração. Então, o meu desenho sempre vem na frente, né? Vem essa criação desses personagens que fazem as ações, enquanto o Zé cria esse mundo meio surrealista que estabelece todas essas relações socioculturais e históricas aí. É muito interessante, inclusive vocês dois falaram de um elemento muito importante, né, que é o café, que hoje ele é muito mais um elemento da cultura pop do que um produto mesmo, né, como original, daquela origem dele. Então hoje ele você abre o TikTok, você vê várias pessoas fazendo trends com café, você abre o Instagram, isso virou muito moda. Então como vocês enxergam esse processo de transformação do café de um simples grão, uma simples bebida para todo esse elemento, né? Inclusive o Cassiano falou que você tem séries que se passam em cafeterias, você tem filmes que
o grande momento, o grande clímax é em uma cafeteria, é com o personagem tomando café. Então, como vocês enxergam isso, né, na nossa cultura? Eu acho que, na verdade, o café ele tem uma grande transformação cultural aí, mas, de alguma forma, ele sempre esteve presente como algo para além do grão, para além daquela bebidinha, né? Como ele tem, inclusive, um efeito mental muito forte, né? Aí tem o meme, né, que a gente tanto fala, quantos não tem de eu não sou ninguém antes do café, eu antes do café e depois do café, eu depois de 5 xícaras de café. E isso, de alguma forma, sempre foi muito importante, né? As pessoas, até os anos 50, só tomavam café pelo efeito. Tanto fazia qual era a qualidade desse café, etc. E depois dos anos 70 começa uma valorização desses outros aspectos culturais e da própria produção do café, né? Mas eu acho que a gente tem uma separação grande entre o café commodity e o café cultura. E que, claro, para a pessoa comum, um indivíduo, o café cultural ele é muito mais forte, né? Então, e o café estende essa relação, essa influência em muitos aspectos, né? Você vai no café e pode não pedir um café, mas você vai ao café. Isso é uma coisa importante, né? O quanto o café não está ligado ao cinema, por exemplo. Você vai, compra o ingresso, vamos tomar um café? Tudo bem, seu amigo pode tomar uma cerveja, mas você fala... A frase está sempre ligada aí. E eu acho que cresceu muito, sim, essa relação cultural e essa relação em vários níveis da produção do café, né? Hoje é muito importante como esse café é produzido, a altitude que ele é produzido, quem produz esse café, se essa pessoa tem se ela paga decentemente para produzir esse café tão chique que a gente consome aqui, por exemplo, que eram coisas que não importavam antes. Então, hoje tem uma preocupação em todos os níveis da produção do café, mas, de alguma forma, a gente sempre teve essa relação muito cultural com o café. Eu queria saber um pouquinho sobre a relação da colagem com o videomapping, com a animação. Então, tem um pouco dessa linguagem da colagem dentro dessas outras novas linguagens, né? Queria um pouco conversar com vocês, como vocês entendem isso e como vocês trouxeram isso para a exposição também. Eu acho que cada vez mais as coisas estão convergindo, assim, né? A colagem é uma linguagem que, na verdade, dentro da arte já tem várias décadas, assim, né? Começou lá com Picasso, né? Com os primeiros pintores, assim, que começaram a usar elementos de fora da pintura, né? Inclusive elementos que tivessem fossem tridimensionais, assim, né? Então, saindo também, já começando a pensar numa coisa que não fosse só 2D, né? Aquele elemento só chapado de 2D, assim. Então, assim, e aí eu acho que, sei lá, de 2000 pra frente, assim, eu acho que muitos artistas no mundo inteiro começaram a trazer essa referência da colagem cada vez mais presente, assim, principalmente também pro audiovisual, assim, sabe? Tem um motion designer brasileiro que chama Ariel Costa. Meu, o trabalho do cara é muito, muito incrível, assim, e a referência dele básica é a colagem. Eu acho que ela ganhou esse status porque ela é muito contemporânea, que nem o Cassiano falou. Você consegue trazer esses elementos para qualquer época, sabe? Você consegue construir uma estética apropriada para qualquer tema. É uma linguagem muito, muito vasta, muito extensa, assim. Então, eu acho isso. E aí, você fazer essa relação com o videomapping é uma coisa até meio que natural, assim, porque são linguagens que podem se completar, assim, né? Dentro você criar animação em colagem e fazer isso usar a técnica do videomapping para projetar ela em algum lugar, pô, é demais, né? É a realização de um sonho. Eu acho que a colagem cria esse espaço surreal, né? Ela traz coisas de elementos diferentes para uma nova realidade, né? Eu acho que você falou do Picasso aí, mas eu acho que
Os surrealistas têm uma participação muito grande nisso, né? Nessa mistura de, né? Você põe a cabeça de um com o corpo de outro, corpo de peixe, e isso não incomoda a gente, pelo contrário, você entende que isso gera novos significados, novas leituras, né? Então, ela tem um aspecto que é de simplicidade, por algum lado, você recorta algo pré-existente, mas, ao mesmo tempo, ela pode gerar muitas camadas de leitura, para muito além da forma superficial, né? E a gente fez esse uso tanto da colagem quanto de usar elementos mais realistas, né, de ação mais realista, como o stop motion de alguns personagens e tal, para gerar toda essa complexidade de leitura que dá para dar aí. Nossa, assim, que incrível ouvir vocês falando e juntando tantas linguagens artísticas e fazer, né, um projeto tão bonito como vocês fizeram nessa exposição. Isso é muito bonito, muito especial vocês dividirem também isso com a gente. E como, inclusive, a gente falou no início, o tempo ia passar muito rápido, né? Nosso tempo de conversa realmente passou muito rápido. A gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu agradeço imensamente por vocês terem topado vir aqui conversar com a gente. Ao José, ao Cassiano, muito, muito obrigada por terem topado essa conversa e por terem dividido o trabalho de vocês dessa forma tão bonita com a gente. E esse foi o 7º episódio da série sobre a exposição Café Mundo, um projeto realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, em cartaz aqui no MAB FAAP. Lembrando, você pode conhecer mais da exposição acessando o site www.cafemundoexpo.com.br e, claro, agendando sua visita aqui no museu. Esse podcast tem a apresentação de Andressa Miranda e Vanessa Ferreira. Produção de Bárbara Souza, Rogério Afonso, Vitor Live, Sérgio Mou, Thaís Belani e Andressa Miranda. Gravação, Paola Palermo e Letícia Gossain. Sonoplastia de Micael Roira. Edição, Rogério Afonso e Léo Fernandes. E supervisão de Alziro Toni. No próximo e último episódio dessa série de podcasts, a gente vai falar sobre café e qualidade, com o key grader José Naves. Então, a gente se vê lá. Tchau! Até lá, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio.